Boa tarde, quarto ano. Vamos para a próxima aula? Hoje vamos falar sobre os africanos chegam ao Brasil. Lá no início da colonização do Brasil, o trabalho indígena foi bastante utilizado na produção do açúcar. Porém, os portugueses não estavam satisfeitos, já que era difícil submeter totalmente os indígenas ao trabalho forçado. Então, estava difícil de fazer os índios trabalharem em troca de bugiganga. Mas, ao mesmo tempo, os comerciantes portugueses estavam dispostos a ampliar o campo de vendas dos escravos africanos. Então, os índios estavam sendo difíceis de trabalhar, então eles começaram a trazer os escravos lá da África. Nisso, bastante grupos africanos foram chegando ao Brasil. Aqui no mapa mostra os bantus vindo para o Brasil, sudaneses, a rota que eles faziam. Esses escravos, quando comprados na África, eles vinham pelos navios negreiros. Eram embarcações usadas só para transportar escravos. Lá no porto africano, quando os índios eram levados para serem escravizados, eles eram marcados no peito, na perna, com ferro em brasa, como números, marcações para saber de quem era. Eles eram acorrentados e eles eram amontoados em porões dos navios e seguiam a viagem, que chegavam a durar 4 meses. As pessoas passavam fome, elas ficavam doentes, elas morriam antes de chegar nas colônias. Quando chegavam em portos brasileiros, eles eram tratados como objetos de venda. Como você vai no mercado, quando você vai na feira, eles eram expostos para o povo brasileiro comprar. O que eles observavam para comprar esses escravos? Os dentes, cabelo, o corpo, quais estavam em melhores condições, eram vendidos mais rapidamente. Existia também um modo de avaliação. Eles pediam para pular, para que os compradores avaliassem a sua resistência ou seus problemas físicos. E aí eles ficavam lá expostos, aguardando alguém comprar. O valor variava muito, então dependia da idade, da condição física, se era homem ou mulher. Então, eles não tinham o mesmo valor. Cada um era de acordo com a tua apresentação. Temos a gravura representando a visão do autor de como funcionava essa venda de escravos. Os primeiros escravos que chegaram aqui foi em torno de 1538. E aí, depois disso, vieram outros escravizados. Eles vinham da costa oeste da África, passavam pelo Cabo Verde, Congo, Quilua, Zimbábue. Aí os sudaneses geralmente eram levados para a Bahia e os bantus para o Maranhão, Pará, Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro e São Paulo. A substituição do trabalho indígena. Com aquela dificuldade dos índios trabalharem em troca de bugiganga, foi rapidamente substituído pelos escravos vindos da África. Por quê? Os africanos estavam em terras desconhecidas, então era muito mais fácil aprisioná-los e obrigá-los a trabalhar. Apesar disso tudo, as tradições, os costumes, os mitos e as religiões de diferentes povos africanos foram e ainda são fundamentais para a formação da nossa cultura brasileira e das nossas tradições. Atividade 3. A viagem da África para o Brasil era extremamente difícil. Homens, mulheres e crianças eram amontoadas nos porões dos navios sem condições de cuidado. Os comerciantes queriam transportar a maior quantidade de pessoas possível e, por isso, as condições de higiene e de alimentação a bordo eram mínimas. Qual era o nome da embarcação utilizada para trazer os africanos escravizados? Volta lá no texto, a gente acabou de ver. O que acontecia com muitas das pessoas transportadas nessas embarcações? Por causa da condição que eles eram trazidos. O que acontecia com essas pessoas? Você vai localizar lá no texto e vai pintar de vermelho o que acontecia com os escravos antes do embarque. Você vai pintar de azul a duração aproximada dessa viagem. Vai pintar de verde o local para onde os escravizados eram levados. E de laranja vai pintar o que eles faziam com os compradores para escolher esses escravos. Ou em casa eu vou deixar vocês responderem por opção, não é obrigatório. Deixo aí uma sugestão de leitura que a apostila oferece. Se alguém se interessar, a nossa aula se encerra por aqui. Espero vocês na próxima. Até lá!